Gatilhos mentais. Lembrando que gatilhos mentais é um curso separadamente, né, autônomo, com autonomia, ou quem está fazendo esse curso também pode estar fazendo como um módulo do curso de copyright ou qualquer outro curso de comunicação e oratória do professor Calazans. E que são gatilhos mentais? Então, gatilhos mentais, eles aceleram a tomada de decisão. Então, eu vou explicar daqui para frente como é que isso funciona, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja interessado em um objeto. Uma mulher está interessada, uma senhora, em comprar uma bolsa. E ela passa na loja, em frente à loja, vê na vitrine ali um preço razoável, mas ainda não se decidiu. Tem interesse, tem a intenção de adquirir aquele objeto, aquela bolsa, mas vai adiando a compra, de repente ela passa em frente à loja e vê a seguinte mensagem: esta bolsa está por tantos reais apenas até hoje, só por hoje. Pronto. A probabilidade que ela acelere a sua decisão e até mesmo compre é uma verdade. Então, nós estamos trabalhando aqui com gatilhos mentais. Eu vou explicar para vocês qual é o gatilho mental que foi utilizado para acelerar a decisão. Ela estava já se decidindo, se interessando, tinha intenção, mas esse gatilho mental, então houve uma mensagem que acelerou mentalmente o seu poder de decisão. É claro que o gatilho mental é muito mais coisa do que isso que eu estou apresentando, e no nosso curso daqui para frente nós vamos apresentar o que são gatilhos mentais. Tudo bem, professor Calazans? Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então nós temos que ter em mente que gatilho mental é um recurso, eu poderia até dizer psicológico, ou, por que não, também voltado à psicanálise, e até mesmo, mais modernamente, neurociências, que tem a finalidade de potencializar a decisão, acelerar a decisão do comprador, do cliente ouvinte. Lembrando que os gatilhos mentais não são utilizados somente em vendas, também em outras situações. Tá? Então, o gatilho mental, conforme nós estamos apresentando aqui, é dentro da comunicação e oratória. Então, você pode ser professor, vendedor, copywriting. Esse assunto ele é muito amplo e cabe em qualquer assunto. Então, vamos lá. Onde é que nós aplicamos os gatilhos mentais? Lembrando que gatilhos mentais são quantos, Calazans? A gente vai ver isso em torno de 30. Então, eu posso utilizar em aula. Eu sou professor, preparei uma aula. Quais são os gatilhos mentais? Poxa, professor, mas gatilhos mentais não é apenas para venda? Não, para venda não. Então, gatilho mental, lembrando que quando o professor dá aula, ele está vendendo uma ideia, tá? Está vendendo ali uma concepção que precisa ser aceita pelos alunos. Então, os gatilhos mentais podem também eles podem ser utilizados dentro de uma aula e nós vamos ver. Livro, né? Eu vou apresentar vários exemplos de livros que pessoas, escritores, se valeram do gatilho mental, principalmente, não só, mas principalmente na introdução do livro, na apresentação do livro, para que aquela ideia ela fosse aceita. Então, um bom escritor, ele pode usar o gatilho mental para persuadir o seu interlocutor a continuar ou ler o livro. Vendas, então, nem se fala. Hoje é muito falado sobre neurovenda. Então, neurovenda é vendas com neurociências. E o gatilho mental, ele trabalha com a mente. E quando nós trabalhamos com a mente, nós estamos falando de psicologia, psicanálise e neurociências. Palestras, então, nem se fala. Nós vamos aqui ver alguns exemplos de como utilizar os gatilhos mentais em palestra. Então,
tudo que nós vamos falar aqui serve para oratória e comunicação. E durante as nossas aulas eu vou explicar, olha, esse gatilho é muito interessante em palestras, esse gatilho é interessante em aulas, esse gatilho é interessante em vendas. E copyright, então, nem se fala. O que é copyright? Copyright hoje é um profissional muito qualificado, requisitado para escrever copywriting, né? Que são anúncios, posts, principalmente não só para tráfego pago. Então, há importância, inclusive, lembrando que gatilhos mentais é um módulo também do nosso curso maior de copywriting. Então, nós vamos explicar também como é que um copywriter é o especialista, o profissional que faz copyright, que é textos para o roteiro, para a gravação de anúncios. Eu acabei de dar um exemplo, né, do gatilho mental, que é da urgência. Então, quando eu falei daquela senhora que quer comprar um objeto, um sapato, uma bolsa, né, o ambiente lá, a loja, se valeu do gatilho da urgência para acelerar a decisão. Então, dei um exemplo, que é o gatilho da urgência, dentre vários outros que nós vamos utilizar. E uma coisa que eu preciso enfatizar, e eu vou enfatizar, isso aqui é muito importante durante as nossas aulas, que quando se fala em gatilhos mentais, nós estamos falando de anúncios, de posts, propaganda, esse triângulo aqui, ele precisa ser bem obedecido, bem seguido. Ética, coerência e honestidade. No caso do exemplo que eu dei da urgência. A bolsa estará por tantos reais somente hoje. Aí a pessoa, ela estava querendo comprar, se decidindo, e quando ela viu aquela promoção e aquela data, ela se preparou, fez economia, foi no banco, tirou dinheiro da poupança, emprestou dinheiro e adquiriu aquele objeto. Ela passa lá um dia depois, passa 2 dias depois, uma semana depois, e está lá a mesma promoção. Então, eu não entendi. Ela falou, pera um pouquinho, essa promoção não era apenas até ontem, até o dia tal? Então, isso é muito... Precisamos ter muito cuidado. Não houve, ainda que o proprietário da loja, o vendedor, quisesse prorrogar, ele precisa ter muito cuidado no preparo da propaganda ou na utilização do gatilho mental, pois às vezes ele usou, a gente vai ver certas situações, principalmente o Black Friday, um evento, um fenômeno muito comum no Brasil e no exterior. Muitos brasileiros responderam até mesmo criminalmente por se valer de artifícios utilizando o gatilho mental, e depois a gente vai ver que não foi bem assim. Ele se valeu do gatilho mental, mas aquele gatilho mental não foi honesto. Então, cuidado. A pessoa, o comprador, o interlocutor, o ouvinte, o cliente, ele se prepara para se encaixar naquele gatilho, né? Só os 100 primeiros. Outro dia eu vi uma propaganda que a gente vai ver mais para frente, que é o da exclusividade. Terá direito a esse desconto os 100 primeiros. E aí ficou uma semana os 200 primeiros, os 300 primeiros, os 400 primeiros. Aí não tem sentido. Espera aí, eu me preparei para ser um dos primeiros, me programei e chego lá, já tem 500. Então, aí, vamos lá? Quando eu promovo, faço uma promoção utilizando determinado gatilho mental e não cumpro aquilo que eu prometi, eu perco a ética, eu perco a coerência e a honestidade. Pelo menos é assim que serei visto. Eu tenho falado, lembrando que o copywriting, esse curso ele é seguido do Princípios e Fundamentos da Comunicação e Oratória. Lá em Princípios e Fundamentos da Comunicação e Oratória, eu explico a diferença entre coação, persuasão e manipulação. Então, na comunicação, nós não temos coação nem manipulação, só temos persuasão. Tá? Então, o que é coação? Coação é quando o cliente ele compra um produto que ele não quer comprar, ele foi coagido, ele foi obrigado. Às vezes, uma palestra, uma aula, o aluno, o ouvinte, ele foi obrigado a aceitar aquela ideia.
Manipulação, então aqui não houve voluntariedade, ele não foi voluntário em aceitar, ele foi obrigado. Na manipulação, ele aceitou, mas ele foi enganado. É o caso do exemplo que eu dei. Promoção até hoje. Ele comprou naquele dia, se programou e a promoção estava continuando nos outros dias. Então, ele foi manipulado. Ele comprou, ele adquiriu. Foi um ato voluntário, não foi forçado, mas ele foi enganado. Tá? Então, na comunicação, na realidade, na comunicação oratória e também nos gatilhos, nós trabalhamos com persuasão. Então, coação, a pessoa foi obrigada a fazer. Aqui a pessoa não foi obrigada a fazer na manipulação, mas fez enganado. Na persuasão é uma coisa bem interessante. A pessoa vai fazer o que você quer porque ela também quer. Então, persuasão é o convencimento através da razão. Então, a pessoa vai fazer, o ouvinte, o cliente, o aluno, o comprador, ele vai comprar o produto, ele vai adquirir a ideia, porque ele quis, mas por intermédio do raciocínio lógico. Ele foi convencido. Então, o que é persuasão? É o convencimento através da razão. Ele adquire o produto, adquire a ideia, dentro de um raciocínio lógico que ele percebe que não foi nem coagido e nem manipulado. Muitos gatilhos mentais, impropriamente utilizado, têm a finalidade de manipular ou coagir. Se você fizer isto, muito bem. Não, muito mal. Não haverá recorrência. O que é recorrência? Recorrência é quando a pessoa adquire outros produtos de você. Então, se eu vendo um produto e a pessoa foi convencida, foi persuadida e ela se contentou com o serviço prestado ou o serviço ou o produto, a tendência dessa pessoa adquirir novos produtos, outros produtos, é grande. Se a pessoa for manipulada ou coagida, ela não vai mais adquirir o seu produto, vai te evitar e, ainda pior, vai contra ou não recomendar você, vai fazer um boca a boca negativo. Então, muito cuidado na utilização dos gatilhos mentais. Nós vamos ver que alguns gatilhos são interessantes. Eu só vou aplicar determinado gatilho se eu estiver preparado para aplicar e cumprir aquele gatilho. Se eu não puder, por qualquer motivo, então eu não aplico aquele gatilho, senão poderei ser visto como um coator, né, ou manipulador. E é claro que durante todo o nosso curso, nós vamos trabalhar com o aspecto da psicologia, da psicanálise e, mais modernamente, neurociência. Lembrando que gatilhos mentais são gatilhos que mexem com a mente. No nosso curso de princípios e fundamentos da oratória, você viu de uma forma genérica o que são os gatilhos mentais. Se você não assistiu, peço para que volte lá, assista aos gatilhos mentais, e aqui a gente vai ser mais detalhado, vai ser mais específico. Mas lembrar que há uma pegada, né, uma concepção dentro dessas três áreas: psicologia, psicanálise e neurociências. Uma coisa muito interessante é o entrelaçamento. Muitos gatilhos vão trabalhar de forma conexa. A gente vai ver isso, é muito comum. Dificilmente eu consigo aplicar um gatilho. É possível que eu aplique um gatilho isoladamente. É possível, mas muitas vezes os gatilhos estão entrelaçados um com o outro. O Black Friday, por exemplo, é um gatilho que ele trabalha com a data até hoje, ou até acabar os estoques. Então, trabalha com o gatilho do tempo, da urgência, que refere-se ao tempo, que é só hoje, só sexta-feira, e também da quantidade, que é o estoque. Então, muitas vezes, os gatilhos eles trabalham em conjunto. Às vezes não, mas essa teia de aranha, ela vai aparecer várias vezes, e aí a beleza de nós entrelaçarmos os gatilhos, isto é muito importante. Lembrando que essa teia nós não podemos entender, estudar, aprender, utilizar
aplicar gatilhos mentais se nós não entendermos que eles se entrelaçam. E assim nós acabamos a aula de hoje. Isso aqui é uma aula introdutória. Esse assunto é, sim, muito importante e eu entendo que não há como nenhum comunicador, seja ele vendedor, professor, roteirista, copyright, trabalhar sem gatilhos mentais. Eu não consigo ver isso. Tá? E há alguns gatilhos mentais que são específicos, altamente indicados para determinada área. Tá bom? Para mais informações, no site do professor Calazans sobre esse curso e outros cursos relacionados a gatilhos mentais de comunicação e oratória. Lembrando que no nosso canal do YouTube você tem também ali vários vídeos sobre esse assunto e assuntos correlatos. Peço o convite para que você se inscreva e ative o sininho para receber a informação de novos vídeos e também fazer os 3 Cs, né? Compartilhar, curtir e comentar. A atitude define a sua altitude. Vou ir alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.